Quando você tem meningite, bactérias mais envolvidas nisso são o meningococcus, a meningite, o coccus, que é o Streptococcus pneumoniae, e o hemófilos influenza, tipo B principalmente. Então, essas cepas são as mais problemáticas. E todas as três cepas, pessoal, têm vacina. Acaba perdendo a oportunidade de alguns doentes serem tratados, né? Serem livres dessa infecção pela vacinação. As vacinas para meningococos, influenza, para pneumococos, tem muito a situação de doenças graves, principalmente meningite e sepsis por esses agentes, tá bom, pessoal? Quando eu tenho doentes dessa maneira, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que coletar o líquor, é do líquor que eu vou isolar a cepa. Tudo você colhe também, mas a positividade é mais baixa. O líquor que é o carro-chefe para a gente. Positivo, você pode ter a possibilidade pela bacterioscopia, você vai ver a bacterioscopia, vai ver se tem o agente lá, o gram-negativo, o gram-positivo, o bacilo, o coccus, vai te ajudar. Você tem lá cocos gram-negativos, pronto. Vai fazer você pensar na hora de meningococcus. Tem cocos gram-positivo, vai fazer você pensar em streptococcus pneumoniae, que é o pneumococcus. Tem bacilos, você pensa em outras cepas, né? Vai pensar em hemófilos influenza, tem bacilo gram-negativo, hemófilos influenza, por exemplo. A bacterioscopia já vai te dar um direcionamento muito legal para isso, muito legal mesmo. As técnicas de procura de anticorpo, de antígeno no líquor, elas não têm sido assim utilizadas muito hoje. Realmente mostrou-se que a eficácia também não está tão boa. Então tem perdido um pouco a utilização. Algumas técnicas moleculares estão tentando entrar na nossa rotina. Claro que foram PCR, né, pessoal? Reação de polimerase em cadeia, esses agentes. Mas ainda não é uma realidade para a maioria dos colegas. A maioria de vocês não utiliza isso. Mas a maioria de você vai ter a bacterioscopia no seu serviço. Isso vai ter. E a cultura. Então, o que acontece? Quando eu vou ter que manejar esse doente, eu tenho que tratar com a cepa mais evidente. Entendeu? Então, tem três cepas. Então, essas três cepas são as frequentes. Quando eu vou tratar empiricamente para as tendências de bacteriana aguda, você não pode enrolar muito. Porque cada tempo que você demora, cada hora, o nível de sequela neurológica aumenta. Fica mais surdo, mais sequela neurológica, risco de convulsões, risco de fazer edema cerebral, é uma porrada de problema. Sepsis nem tanto, mas as lesões encefálicas são delicadas. Então, você pode aumentar o risco de sequelas para esse doente. Então, você tem que ser mais rápido para tratar. O corticóide também é uma estratégia nesses doentes, muitos têm benefício no adulto. Pode ter ou não, mas isso é uma outra discussão. Vou tentar restringir um pouquinho na discussão do antibiótico. Quando eu vou tratar empiricamente, o Brasil ainda, o nosso ministério, tudo, recomenda que a gente use ceftriaxona de terceira geração. Aqui, no caso, a mais importante é ceftriaxona, que é utilizada por frequência. Numa dose mais alta, 2 gramas a cada 12 horas, seria 4 gramas dia, que é a dose máxima. Mas o que tem acontecido no Brasil atualmente, não é só no Brasil, no mundo inteiro, é que o pneumococcus, o meningococcus, nesse meningite, morre tudo. Ceftriaxona, terceira geração, não há resistência, tá certo? Para hemófilos de influenza, a mesma coisa. A ceftriaxona de terceira geração é ótima, a resistência é muito baixa. Agora, o Streptococcus pneumoniae, que é o pneumococcus, algum tempo atrás, era muito efetiva a ceftriaxona, né? Porque o pneumococcus é sensível à penicilina ainda. Só que quando ele está no sistema nervoso central, o nível de avaliação da resistência muda. Vocês lembram que tem uma estratégia para mim chamada de MIC, né? Que é a concentração inibitória mínima do antibiótico para matar aquela bactéria. Então, para o pneumococcus, para o Streptococcus pneumoniae, você tem que ter uma análise do MIC sérico do sangue, quando o paciente faz sepsis por pneumococcus, ou uma bacteremia por pneumococcus. Então, você isolou o pneumococcus do sangue, você avalia com MIC-X. Quando eu isolo o pneumococcus, o líquido, que é o Streptococcus pneumoniae, eu tenho que usar um MIC maior para poder analisar. Então, é X e aqui vai ser tanto de X. Então, o que acontece? Quando eu isolo o pneumococcus no sistema nervoso central, eu tenho que usar um MIC mais alto. Por quê? Porque a penetração das drogas no sistema central são piores. E o que aconteceu no Brasil, no ano passado, 2022? O Instituto Adolfo Lutz, o Instituto de São Paulo, Estado de São Paulo, cuida da vigilância de todas as meningites, pneumonias, né? Dessas culturas positivas. Então, eles cuidam do acervo bacteriológico do meningococcus, do hemófilos, do pneumococcus. Então, eles fazem isso sistematicamente. Então, soltam o relatório. Vocês podem entrar no site do Adolfo Lutz lá. Vai estar lá no site, lá, os relatórios anuais desse controle. No ano passado, houve um problema muito sério. Nos anos anteriores, até 2021, pneumococcus do líquor era sensível, mais de 95% das vezes, a ceftriaxona. Alguns anos eram 2% de resistência, alguns anos chegava a 4, 5, 6, 1,5, 2,5. Veja só,
Alguns especialistas, alguns guidelines europeu e americano também, consideram o seguinte, americano também, já uns 10 anos atrás, considera o seguinte: se você tem uma região com pneumococos que tenha uma resistência acima de 1% para ceftriaxona, você tem que repensar o seu tratamento empírico para tratar esse doente. Então ele fala assim, ó, passou de 1% de resistência do pneumococos para ceftriaxona, você tem que tomar cuidado. Então, isso é um dado importante de literatura. O Brasil administrou isso bem. No líquor era por volta de 2 a 5, mas foi bem. Então, a recomendação é essa. Só que ano passado, 2022, a incidência de pneumococos resistentes a ceftriaxona, pneumococos isolado do líquor, lembram disso, o MIC é mais alto, então vai ter mais resistência, certo? O sangue periférico está ok, resistência baixa. Mas o líquor subiu para 24%, se eu estiver enganado, 22%, 24%. Olha que coisa louca. Então, quase um quarto dos doentes nossos, que vem da comunidade, o pneumococcus está resistente à ceftriaxona no líquor. O que significa para você, pessoa que está me escutando? O que significa isso? Que vocês imaginem, né? Significa que a nossa estratégia de usar cefalosporin-esterilização, ceftriaxona, como primeira escolha empírica para meningite bacteriana aguda que vem da comunidade, pode não ser adequada. E não é adequada mesmo. Então, a gente é obrigado hoje, depois desses dados do fluxo, nós somos obrigados a utilizar vancomicina junto com ceftriaxona, que é um grupo peptídeo, a vancomicina, que tem eficácia 100% de pneumococos. Não há pneumococos de vancomicina até agora, nessas análises de vigilância aqui no Brasil. E você é obrigado a usar ceftriaxona e vancomicina como primeira escolha, empiricamente. Depois você acerta isso. Depois que tiver o líquido, isolar a bactéria, você vai definir de acordo com o antibiograma. E se vier o Streptococcus pneumoniae, que é o pneumococcus resistente à ceftriaxona, você vai manter a ceftriaxona e a vancomicina até o final. Então, essa estratégia empírica que você faz para as meningites bacterianas agudas comunitárias. Então, veja que isso mudou agora. Muita gente fala, não, faz tempo que eu uso vancomicina com ceftriaxona, sei lá. Mas a recomendação brasileira não era essa, era a recomendação americana. A Comissão Americana, desde 2014, se eu não estiver errando o ano do guideline, pessoal, que é da Sociedade Americana Infecciosa, há 10 anos atrás, eles já falavam da recomendação empírica da vancomicina por causa dessa teoria, de ter uma taxa de resistência maior de pneumococos da comunidade à ceftriaxona. Então, o americano já recomendava isso 3 anos atrás. O Brasil não fazia essa recomendação. Só que alguns serviços discutiam isso, porque era uma incidência realmente importante, mas a vigilância do fluxo não mostrava essa ascendência grande nos últimos anos. Como eu falei para vocês, ela variava de 2 a 5,5%, 6%, 2,5% e tal. Só que o ano passado, 2022, a incidência explodiu. Pode ter uma relação muito íntima com a Covid, obviamente, porque vocês sabem muito bem que o paciente com pneumonia pela Covid clássica, com clínica clássica, em franca pandemia, hipercontaminando todo mundo, aí alguns colegas achavam que dar ceftriaxona com azitromicina para o doente desse. Era impressionante. Vidro fosco, clássico de Covid, não tinha pelo, não tinha cheiro, tudo de Covid, e tratava com ceftriaxona. Então, essa atitude que foi feita de maneira sistemática por vários profissionais, infelizmente, deve ter contribuído para essa incidência agora em 2022, ter uma incidência de pneumococos desse nível. É uma inferição minha, né? Mas muitos especialistas falam isso. Então, vejam só que interessante. Então, hoje, a meningite bacteriana aguda comunitária, quando você não tiver isolamento dentro da cepa, você vai tratar esse doente na urgência, lá na enfermaria, na UTI, na emergência no PA, no pronto-socorro, você empiricamente entra, você colhe as culturas, obviamente, colhe o líquido, tudo certinho, né? Vai tratar com ceftriaxona e vancomicina. Vancomicina é aquele detalhe, tem uma dose de ataque, né, pessoal? Não pode esquecer. E pode ser até 2 gramas de ataque. Depois você deixa a cada 12 horas 1 grama e meia. Aí depois você faz a vancocinemia na quarta dose. Eu também tenho um rios falando sobre isso para vocês, se quiserem dar uma olhada lá depois no nosso feed, tá bom? Então, isso é importante do ponto de vista de manejo, como que vai mudando esse manejo clínico desses doentes, né? Então, a meningite bacteriana aguda é exemplo disso, é importante isso.